um tema que fica em 2 Reis, capítulo 3, aleluia, e o versículo de número 17, mas vamos ler do 15 ao 17, em nome de Jesus. Vocês acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Glória a Deus. Diga assim: nesse vale fazei covas. Aleluia. Podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Antes de entrar na mensagem, glória a Deus, eu gostaria de dizer à igreja, primeiramente a irmã poderia estar pregando até agora, né? Estava bom, glória a Deus, e que Deus usou ela tremendamente. Por quê? Ontem, no culto, a irmã que estava lá viu que Deus usou um vaso, aleluia, que veio até mim no púlpito e entregou uma mensagem da parte do Senhor. Glória a Deus. Mas o Senhor já vinha há tempos falando comigo, e eu tinha falado com a minha esposa, aleluia, e uma certa irmã, uma pastora, ela falou para mim que iria ter mudança. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor, nós somos pentecostais, a gente acredita no mistério do Senhor, e cada um tem um jeito que Deus fala com o cara crente, né? Tem crente que Deus usa um vaso no supermercado, na rua, em qualquer lugar, Deus usa para falar com aquela pessoa. E outras a pessoa tem visão, e outras pessoas têm sonhos, e outras têm revelações. E comigo, eu costumo dizer que o Senhor fala comigo quando eu estou lendo a Bíblia. Aleluia. Quando eu estou meditando, o Senhor fala comigo no meu íntimo, e eu sei que é de Deus. E o Senhor falou comigo que estava no momento de eu viver na dependência dele. Glória a Deus, aleluia. A gente vem fazendo a obra, como os irmãos daqui da comunidade sabem que a gente gosta de fazer a obra, eu, minha esposa, minhas filhas, e graças a Deus a gente vem ganhando almas, vem fazendo a obra do Senhor, aleluia. Mas tem um momento que Deus faz assim: olha, agora está na hora de tu sentir a minha mão sobre a tua vida. Aleluia. E eu disse a ela, eu fiz: olha, eu estava indo trabalhar, aí parei a moto no campo, aí de manhã cedo tem aquela neblina às vezes, né? Aí eu parei a moto no campo, eu nunca paro. Aí eu parei a moto no campo e o Senhor confirmou no meu coração, ele disse: vai ter mudança. Aleluia. Aí eu fui trabalhar, quando eu voltei em casa, aí eu disse a ela, glória a Deus, a minha esposa, ela: não sei o que, sempre tem. Eu: não, Deus falou comigo que vai ter mudança. Aleluia. Eu disse a ela. Aí quando foi ontem, a irmã falou comigo dizendo: olha, Deus vai cuidar de tu. Deus vai cuidar de tu, aleluia, vai cuidar de você, e foi para todo mundo ver, para você ter certeza que Ele é que vai prover na tua vida. Você vai viver na dependência dEle. Glória a Deus. E hoje, Deus usou mais uma vez mais um vaso, que foi a irmã. Eu não gosto de exaltar ninguém, mas quando Deus fala, a gente tem que, aleluia, dizer que foi Deus que falou. Porque desde os meus 18 anos que eu nunca fiquei sem trabalhar. Nunca. Já trabalhei até 3 empregos de uma vez de carteira assinada. Foi quando me deu a oportunidade de construir a minha casa. E quando foi, era para eu sair de férias no mês de abril. E ano passado eu não tirei férias. Aí por conta disso, os que tiraram férias já foram demitidos todos, porque já tinham tirado férias.
Aí comigo fizeram o seguinte, no mês de março vão me dar férias, mas eu já estou sabendo que quando eu voltar, eu vou ser demitido. Já estou sabendo. E, como Deus já falou, eu não estava muito preocupado. Mas eu já fiz assim, quando eu vi que a minha esposa ficou um pouco preocupada, aleluia, eu disse, Senhor, então fala comigo. Aí o Senhor veio falando e já confirmou. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque, como a irmã falou de Elias, aleluia, todo profeta do Senhor, todo aquele que faz a obra do Senhor, tem um momento que vai viver na sua dependência. Aleluia. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, aleluia, porque tem que viver, aleluia, a dependência do Senhor, aleluia, porque é para ter, aleluia, o que pregar, é para ter o que aconselhar, é para ter, aleluia, experiência para passar, aleluia. Muitas pessoas têm experiência de enfermidade, aleluia, e outras têm experiência de passar, aleluia, no vale, juntamente com o Senhor, aleluia. Mas como a palavra que a irmã, a missionária, ela passou o tema para hoje, foi bem propício, que no capítulo 17 diz assim, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Muitas vezes eu e você não vê, aleluia, de onde vem o suprimento de Deus, aleluia, mas ele sempre chega, aleluia. E essa hora ele está falando, olha, você tem que confiar, aleluia, porque é eu que vou tomar conta da sua vida, aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas entrando na passagem do tema, a gente vai ver que, glória a Deus, Jorão estava reinando em Israel. Jorão era filho de Acabe com Jezabel. Eu acho que os irmãos se lembram, aleluia, quem era o rei Acabe. Um rei praticamente endemoniado. Um homem, aleluia, que não temia ninguém, aleluia, e só fazia, aleluia, o que ele queria, da maneira que ele queria, um idólatra. Um homem cheio, aleluia, de espíritos maus. E a mãe dele, Jezabel, não adianta nem dizer que ela era endemoniada. Porque Jezabel, aleluia, ela era tão má, tão ruim, que ela era capaz de entrar em um demônio e o demônio ficar endemoniada, porque Jezabel entrou nela. Aleluia. Tão ruim era a mulher. Aleluia. E existem pessoas assim, aleluia. Infelizmente, no nosso meio. Aleluia. E eles dois criaram seu filho, Jorão. Quando Acabe morreu, quando Jezabel morreu, Jorão assumiu o trono. Aleluia. Mas como Acabe e Jezabel eram pessoas tão más, tão ruins, que os reis em torno, aleluia, de Israel tinham medo dos dois. Aleluia. Mas quando eles morreram, o seu filho assumiu, não existia mais aquele temor. Aleluia. Então o povo, aleluia, os reis que cercavam, aleluia, Israel, que pagavam tributo a Israel, aleluia, disseram que não ia mais pagar tributo, aleluia, e era o rei Moabita, glória a Deus, o rei de Moabe. E quando eles, aleluia, decidiram não pagar mais tributo a Israel, o rei Jorão decidiu fazer uma aliança, aleluia, com mais um rei, e o rei Josafá. O rei Josafá era um homem de Deus, aleluia. E daqui eu já abro um parênteses que já foi dito aqui, aleluia, nessa tarde. Eu ia entrar por outras vias, por outro viés, mas como já foi falado aqui, o Senhor botou meu coração para dizer, cuidado com quem você anda. Glória a Deus. Como já foi falado aqui essa tarde, é mais uma confirmação. Deus está falando, olha, cuidado com quem você anda. Aleluia. Você é mulher de Deus. Aleluia. Aqui só tem mulher. Vocês são mulheres de Deus, mas cuidado com quem você anda. Porque Jorão, aleluia, era idólatra, aleluia. Não era crente, aleluia, mas quis fazer uma aliança com Josafá. E Josafá fez uma aliança com Jorão, aleluia, para eles e mais um rei, aleluia, foram para a guerra contra outro rei. Aleluia. Só que o estreito era tão grande que quando os dois decidiram ir para uma guerra, no meio do caminho alguém diz, olha, faltou a água. Aleluia. Glória a Deus. Cuidado para não pagar preço. Aleluia. Cuidado para não pagar. Aleluia. Glória a Deus. Por alguém que não merece.
Cuidado, aleluia, para não estar passando no estreito, aleluia, porque está andando com quem não teme o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cuidado. O Senhor está falando essa tarde, olha, eu tenho um negócio contigo, aleluia, não é com todo mundo não. Cuidado com quem você está andando, porque a vida do crente é uma vida de guerra, é uma vida de peleja, mas cuidado com quem você escolhe para guerrear do teu lado. Cuidado para não guerrear com alguém que não tem compromisso com Deus, porque o estreito vai ser grande. Aleluia. E eles vieram andando, aleluia, vieram caminhando. E em 7 dias de caminhada, disseram a eles: olha, acabou a água. Glória a Deus. Aí Josafá, experiente, aleluia, conhecia, aleluia, o trabalhar de Deus, falou: olha, não tem aqui algum profeta, algum homem de Deus que possa falar com ele, aleluia. E mandaram vir, um jovem disse assim: olha, tem um. Tem Eliseu. Glória a Deus. Ainda existe Eliseu. Glória a Deus. Ainda existe o Espírito de Eliseu no nosso meio. Aleluia. Nós temos que procurar alguém, aleluia, que seja temente a Deus. Aleluia. Porque hoje em dia, aleluia, quantos crentes aí, aleluia, dizem que é crente, anda com a Bíblia embaixo do braço, louva, prega, aleluia, mas não tem, aleluia, temor a Deus. Aleluia. O que Deus procura, aleluia, não é aquele que canta bonito, não é aquele que fala bonito, não é aquele que tem, aleluia, obediência à sua palavra. Glória a Deus. É aquele que diminui para que ele venha crescer. Aleluia. Porque hoje em dia no tempo de Facebook, no WhatsApp, aleluia, os crentes querem curtida, querem likes, aleluia, mas eles não querem, aleluia, diminuir para que Deus venha crescer. Aleluia. Ninguém hoje em dia quer ser mais escada para o outro vir subir. Aleluia. Eles querem estar em cima, em evidência, e mostrando o que faz e o que sabe fazer. Glória a Deus. E eles disseram assim: olha, tem um homem, Eliseu. Aí perguntaram: quem é Eliseu? Aleluia. Glória a Deus. Bonito nessa passagem, quando ele diz assim: olha, quem é Eliseu? Aí alguém diz assim: olha, é aquele que deitava água na mão de Elias. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu e você escolhe pessoas santas, pessoas corretas, para andar, aleluia, o nosso nome vai longe. Glória a Deus. Quando a gente procura homem de Deus, mulheres de Deus, para aconselhar, para conversar, para falar da Bíblia, para orar, aleluia, aí o nosso nome vai longe. Ela andava com quem? Com a irmã Cida, é mulher de Deus. Aleluia. Mas se você, imagina se Elias, se Eliseu andasse com uma pessoa, aleluia, que desse mau testemunho. Por que ele anda? Ele anda com Acabe. Não, Acabe não serve para esse negócio. Mas quando ele diz, olha, ele deitava água, ele auxiliava, ele ajudava, ele andava com Eliseu, aleluia, glória a Deus. Aí a história mudou. A Josafá fez: ei, esse é o homem, então vai buscar ele. Eu não conheço nem ele, mas só de saber que ele andava com Eliseu, com Elias, aleluia, eu sei que ele é homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando eles foram buscar, aleluia, Eliseu chegou perante Jorão e Josafá, ele diz: olha, se não fosse por Josafá, eu não queria ver nem tua cara, Jorão. Glória a Deus, aleluia. Ei, o homem de Deus falou: olha, se eu não fosse, aleluia, Josafá, eu não olhava nem para a tua cara. Glória a Deus. Ei, tem alguém que está recebendo, aleluia, coisas da parte do Senhor por causa da tua oração. Aleluia. Tem alguém que nem merece, aleluia, que Deus não está suportando ouvir o nome dele, aleluia, que a oração dele não passa nem do teto, mas por você estar orando, por você estar intercedendo, aleluia, aí Deus está abrindo os ouvidos e agindo na vida dele. Aleluia, glória a Deus. E ele falou: olha, se não fosse o Josafá, que é homem de Deus, eu não ouvia nem o que tu quer falar. Glória a Deus, aleluia. Aí ele falou: olha, ele se humilhou ao homem de Deus. Porque tem gente que é assim, que quando está passando no estreito, quando está passando a dificuldade, aí chega e se humilha. Glória a Deus. Aí chegou: olha, o Senhor nos trouxe para o deserto, para nós três, os 3 reis, morrerem aqui. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nos trouxe para o deserto, para nós 3 morrerem aqui. Aí ele depois: olha, traz lá um tangedor. Tangedor, aleluia, era o homem que toca harpa, ou arpista, aleluia. Olha, traz lá o arpista para ele tocar ali uma canção
de adoração a Deus, para ver se Deus fala comigo. Porque se Deus falar comigo, eu vou dizer o que Ele quer contigo. Aleluia! Coisa linda, Jesus. Aleluia. Aí quando ele trouxe o arpista que tocou, aí o Senhor deu uma mensagem a Eliseu. Aí Eliseu falou: olha, nesse vale, tu não estás vendo nada. Glória a Deus. Tu não estás vendo nada. Aleluia. Mas nesse vale, cava cova. Aleluia. O Senhor está falando contigo: olha, o vale está difícil, começa a cavar. Aleluia. O vale está difícil, começa a cavar. Tu não estás vendo nada, mas cava cova. Aleluia. Glória a Deus. Isso é negócio de crente, irmão. Isso é negócio de crente. A dificuldade está vindo, as coisas estão ficando difícil e a gente está cavando cova. Aí muitas vezes as pessoas passam e olham para mim, para você e dizem: gente, está passando por dificuldade, ainda está cavando cova, já está preparando o próprio sepultamento. Aleluia. Mas não, é Deus confundindo o inimigo na terra. Glória a Deus. Olha, essa tarde é tarde de Deus confundir os seus adversários. Aleluia. Deus está confundindo alguém ao teu respeito. Aleluia. Está vendo você andar para cima e para baixo. Aleluia. Está vendo você faltar as coisas para dentro de casa, mas você continua andando. Aleluia. A gente está passando até no armário. Glória a Deus. Você pega e dá alguém que está precisando e alguém de fora está dizendo: olha, glória a Deus, já não tem nada, está dando aos outros, está cavando a própria cova. Glória a Deus, aleluia. Ah, você está doente, aleluia, mas você está na sua casa para orar para um enfermo, aleluia. E alguém de fora observando dizendo: não, gente, já não tem nem saúde, ainda vai sair por aí no sol quente para fazer a obra. Está cavando a própria cova. Glória a Deus, está dizendo: olha, cava cova no teu vale. Aleluia. Cava cova no teu vale, porque vale também é lugar de mistério com Deus. Aleluia. Tem um deserto não mata crente, deserto é escola, aleluia, faculdade de crente. Mas vale também. Aleluia. O vale também. Foi no vale, aleluia, que Deus teve encontro com Jacó. Aleluia. É nesse vale que você está passando, aleluia, que Deus vai mudar o nome de alguém. Aleluia. Você pode estar passando no vale, aleluia, e tem alguém na tua parentela que te passa e as pessoas apontam: olha, já vai ali um noiado, já vai ali um traficante, já vai ali um bêbado, aquele ali é ladrão, não serve para nada. Aleluia. Mas é no vale que Deus vai ter um encontro, aleluia, e vai mudar o nome. Glória a Deus. Porque foi no vale que Deus mudou o nome de Jacó. Aleluia. Quem Deus não lembra, Jacó significa suplantador, enganador, mentiroso, ladrão, aleluia. Mas quando ele teve encontro com Deus no vale, aleluia. Quando ele teve encontro com Deus no vale, aleluia, foi necessário ele se humilhar. Porque naquela luta, aleluia, Deus podia tocar em qualquer lugar da sua parte, mas Deus tocou nas conjunturas da sua perna. E quando Deus tocou nas conjunturas da perna dele, ele teve que se ajoelhar. Aleluia. É no vale que alguém vai se ajoelhar, aleluia, vai se humilhar e vai saber que Deus é Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas isso aí não vai ser para a morte, não. Isso aí vai ser para transformação. Aleluia. Aquele que não valia nada, aleluia, quando tiver encontro com Deus no vale, vai ser chamado de Israel. Israel significa campeão de Deus. Aleluia. Aquele que não valia nada, quando tem encontro com Deus, se torna campeão. Foi assim comigo e com você. Aleluia. Quem era eu? Quem era você? Aleluia. Ninguém. Mas quando a gente teve encontro com Deus, aleluia, transformou a minha e a tua vida e nós passamos a ser campeão com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu costumo dizer que quando a gente tem encontro com Deus, aleluia, é comparado, aleluia, àquela pessoa que leva uma batida de uma carreta, de uma Scania. Não tem como ficar do mesmo jeito. Aleluia. Não tem como ficar do mesmo jeito. Mas o que me admira, aleluia, é saber que tem crente, aleluia, que diz que é crente, mas fica pior do que quando era antes. Aleluia. Aí eu me pergunto: Senhor, será que ele teve realmente um encontro contigo? Aleluia. Porque está do mesmo jeito, aleluia. Porque eu posso pular, eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso ganhar alma, mas se eu não tiver amor, eu não tive encontro com Deus. Aleluia. Se eu não tiver amor pelas almas, eu não tive o encontro com Deus. Aleluia. Aí Deus vai e põe no vale.
Mas como eu disse, o vale não é lugar, aleluia, de crente morrer, não. Crente é lugar, vale é lugar onde Deus vai ter encontro, é lugar onde Deus vai cuidar. Glória a Deus. Porque uma vez Davi, aleluia, desceu ao vale dos nefitalitas, aleluia. Os nefitalitas eram gigantes, aleluia. E Davi falou com Deus: Senhor, devo descer ao vale? Devo descer ao vale? E Deus disse: desça. Aí Davi, sábio, de intimidade com Deus, perguntou: Senhor, mas eu vou ter vitória? Aleluia. Porque nem toda vez quando Deus manda a gente para um lugar é para a gente ter vitória. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus falou: vá, e você vai ter vitória. E Davi, aleluia, quando voltou, chegou dizendo: olha, o Senhor foi na minha frente e abriu os inimigos como quem abre as águas. Aleluia. Ei, nesse vale, o Senhor vai na tua frente e vai abrir os inimigos como ele abre as águas. Aleluia. Esse vale não vai ter morte, aleluia. Pode ter cova, aleluia, mas não é para você nem para os teus, aleluia. Vai ter cova, é para os teus inimigos, aleluia. Glória a Deus, porque o Senhor dá vida, mas ele também tira a vida, aleluia. Ele dá vida, mas ele também mata, aleluia. E aquele que mexe com o crente, que mexe com o ungido do Senhor, aleluia, o Senhor vai e toma providência, aleluia. Nós não podemos desejar o mal de ninguém, mas a Bíblia fala, aleluia, que a vingança vem do Senhor. Glória a Deus. É Ele que se vira por mim, por você. Aleluia. É Ele que age por mim e por você. Aleluia. Ele abriu a terra e engoliu uma família inteira. Aleluia. Quando a família, aleluia, se revoltou contra Moisés. Aleluia. Ele abriu a terra e comeu a família de Corá todinha. Aleluia. E acabou. E olha que os salmos, tem um bocado de salmos que foram escritos pela família de Corá. Aleluia. Vocês podem considerar, sim ou não? Eles estão falando, estão escrevendo minha palavra, eles estão fazendo o que eu quero, aleluia. Mas eles foram mexer com o ungido, aleluia. Aí quando mexeu com o ungido, Deus abriu a terra e puniu a família todinha. Não ficou um para contar a história. Glória a Deus. Então é no vale que Deus vai abrir os inimigos, aleluia. Glória a Deus, como água. Glória a Deus, aleluia. E nesse vale pode abrir cova, aleluia, mas não vai ser para você morrer. Glória a Deus. A Bíblia diz, aleluia, no capítulo 17, glória a Deus. Glória a Deus. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Porque muitas vezes a gente não vê nada. A gente está orando, está buscando, está cavando poço, vamos em oração aqui, vamos outra ali, prega, lê a Bíblia, mas não vê nada. Não acontece nada, aleluia. E a gente até acontece ao Senhor: Senhor, uma vez eu estava semana passada, eu disse até aos irmãos, aleluia, que eu estava em casa, eu vi, estou preso, Senhor, tu nunca mais falasse comigo. Glória a Deus. Eu prego, os irmãos falam assim: olha, o Senhor te usou, Deus te usou para mim. Eu fui, amém, irmão. Mas depois quando eu parava, eu dizia: Senhor, o Senhor me usa para falar com os outros, mas fala comigo. Glória a Deus. E quando eu subi no púlpito, aleluia, eu fiz: hoje não vou ficar na porta não, vou ficar lá no altar. Orei, sentei, e o culto foi acontecendo. Quando a primeira criança começou a cantar, o Senhor falou comigo, glória a Deus, e eu comecei a chorar. Chorei do começo do culto ao final, aleluia, porque Deus ainda fala comigo e com você, aleluia. Mas é do jeito dele e é na hora que ele quer falar, glória a Deus, aleluia. Ele já nesse vale, tu não estás vendo chuva nem água, glória a Deus, aleluia. Mas nesse vale vai ter alimento para você, aleluia, para o teu vizinho, para a tua família, aleluia, para a tua parentela e para todo aquele que chegar perto de você, aleluia. Ninguém vai ficar sem algo da parte de Deus, aleluia. Por quê? Porque Deus te ama, aleluia. Deus está falando para a igreja: olha, eu amo você, aleluia. Eu cuido de você, aleluia. Você não está vendo, mas eu estou agindo em todos os momentos, aleluia. Glória a Deus. Jesus falou: olha, glória a Deus, meu pai trabalha até agora e eu também. Ele está trabalhando por mim e por você, aleluia. Está vendo teu filho lá, você está aqui, ele está trabalhando lá também, aleluia. Está vendo teu parente lá, ele também está trabalhando lá, glória a Deus. Ele trabalha aqui, trabalha lá e trabalha onde ele quer, por mim e por você, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E o versículo 18 para encerrar, ele ainda fala assim: e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor,
também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Glória a Deus. Isso ainda é pouco que ele está fazendo, aleluia. Se a gente contemplar, aleluia, a vitória que está para chegar na minha e na tua mão, aleluia, a gente está pulando e saltando de alegria, aleluia, porque a vitória vai chegar, aleluia, a vitória vai chegar. O que tem na minha e na tua mão ainda é pouco, aleluia, para o que ele vai entregar nas nossas mãos, aleluia. Agora, como está escrito lá em Eclesiastes 3, tudo tem o tempo determinado. Aleluia. A vitória já está pronta. O endereço já está certo para entregar na tua casa. Glória a Deus, aleluia. Mas vai chegar no tempo. Aleluia. É no tempo dele. Quando eu e você estiver maduro o suficiente para receber a vitória. Aí ele vai entregar na minha e na tua mão. Glória a Deus. Aleluia. Desde já agradeço a rica oportunidade. Que Deus me abençoe a cada irmã que aqui está. Aleluia. Eu estava até acanhado ali, que eu só tinha eu de homem aqui. Glória a Deus. Aleluia. Cheio de vaso. Mas Deus é fiel. Que Deus venha utilizar as irmãs ainda mais e venha derramar a sua graça cada dia mais. Aleluia. Na nossa vida. Também já convido os irmãos na terça-feira, a campanha que tem lá embaixo. Glória a Deus. Nesse vale. Não, haverá vida no vale. Glória a Deus, aleluia. Estão todos convidados, aleluia, para chegar até lá também. Eu queria visitar todas as igrejas, eu acho que agora eu vou ter tempo. Glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.